um culto fortalecido, voltado para o público feminino, sim, mas muito, muito necessário também para os homens, porque estamos todos em conexão, né? Então é necessário, sim, que possamos estar refletindo em conjunto. E essa conexão, ela precisa ser feita não só por mulheres, mas também pelos homens. Agora pode ser aplicada. Bem bacana, né? E hoje é com muita, muita alegria que na Quarta de Poder a gente sempre vem refletindo sobre os milagres, né? Os milagres de Jesus. E hoje não poderia ser diferente. Nós vamos estar refletindo hoje em um milagre que foi realizado na vida de uma mulher. Eu tenho certeza que vocês devem conhecê-las, se não vão conhecê-las hoje, aquelas pessoas que não a conhecem. Uma mulher estrangeira e mãe. Essa mulher, ela foi rejeitada pelos judeus e foi acolhida por Jesus. Então ela tem sim uma história muito forte, muito bonita. Que hoje, irmãos, nós possamos refletir nessa palavra. E que eu sei que hoje nós tivemos os nossos afazeres, né? Quantos de nós ainda têm do trabalho, nossos afazeres de casa, mas nos encontramos aqui nesse momento. Então que possamos entrar em conexão com o Senhor, que Ele possa sim estar nos usando para que possamos compreender Sua palavra e possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Antes, eu vou pedir a vocês que possamos ver um vídeo, né, Erika, por favor? É um vídeo curtinho, tá? Do qual ele vai também nos dar uma base, uma estrutura para que a gente possa entrar nessa conexão e possamos refletir hoje no tema, tá? Olá, sou Sheila Souza de São Luís do Maranhão e hoje estou aqui para contar a minha história. Eu tive a triste escolha de ir para o mundo das drogas e ao longo dessa trajetória eu me tornei traficante, moradora de rua, prostituta e em algum momento, quando estava com os colegas daquele momento da droga, eles diziam assim: Sheila, o que é que tu é mesmo? Tu é drogada ou tu é crente? Por que eles faziam essa pergunta? Porque eu já tinha sido cristã e todas as vezes que eu estava no uso da droga, e mesmo no fundo do poço, sabendo que eu não tinha força de sair, eu pedia para Deus. E aí eu tive a felicidade, novamente, de voltar para os braços de Jesus. Foi a melhor escolha que eu fiz. E ao voltar para a igreja, eu tive o acolhimento de 4 mulheres que abriram braços nos seus corações para me acolher e me trazer de volta para os braços de Jesus. Depois de ser acolhida, eu, usada pelo Espírito Santo, eu tive o desejo de ter um instituto. E hoje nós temos um instituto Amor Verdadeiro, que tem nos capacitado, nos ajudado a levar o verdadeiro amor, a esperança de Deus na vida dessas mulheres que estão sem esperanças. O Instituto Amor Verdadeiro tem uma história também de acolhimento, assim como fui acolhida pelo nosso Deus. Um jovem chamado Jorge Luiz, com 20 anos nós estivemos encontrando ele. Infelizmente o jovem estava abandonado, era um cadeirante, estava ali agonizando, estava em estado vulnerável, abandonado, coberto de formiga, estava infeccionado, e a gente, com o amor de Deus, tirou aquele jovem de uma vida dentro daquela casa que ele estava ali, que estava acontecendo, levamos para o médico, ficamos 22 dias com ele, e hoje eu adotei esse jovem como amor verdadeiro de Deus, e hoje esse jovem mora no Instituto Amor Verdadeiro. Adotei ele como filho, e a gente tem dado, demonstrado e testemunhado o verdadeiro amor de Deus e o acolhimento que a gente teve a esses jovens. Lembre-se que existe um Deus que zela, que ama, que está incansavelmente lutando, trabalhando para que o amor dele me alcance.
deixe de ouvir a voz de Deus. Abra seu coração e a sua mente e a sua boca para chamar Deus no momento da sua dor. Porque assim como eu, no momento de desespero, de dor, no momento das drogas, eu chamei meu Deus, eu falei para Deus que eu queria sair daquele mundo. E Ele me ouviu e hoje estou aqui, transformada e renovada pelo amor verdadeiro de Deus. Amém? Amém? Bonito o depoimento, né? E forte. Né? Faz a gente refletir várias questões. Quantos de nós, né? Quantas de nós, né? É o depoimento de uma mulher que foi acolhida por mulheres. E aí ela fala desse acolhimento da pessoa com a pessoa. E ela fala muito forte do acolhimento de Deus. Né? Então eu deixo para que possamos refletir. E aí a gente vai, depois assim, dessa reflexão e dessa conexão, nós vamos falar sobre o tema de hoje. Tá? O tema de hoje se chama migalhas. Né? Migalhas. Quando a gente pensa em migalhas, o que vem na cabeça de vocês? Assim? Alguém poderia... Mais que resto, né? Migalhas é aquilo que cai, quando a gente come, fica aquelas migalhinhas, a gente pega o pano e sai arrastando aqui no chão. Boa. Não dá para o cachorro comer tudo bem, quando vai comer formiga. Interessante essa sua colocação. Mais alguém? Concordo com ela. Pronto. É muito dentro do que a irmã acabou de contribuir. Então, no início eu falei que a nossa história ia falar sobre a mulher estrangeira. Eu dei duas características. A mulher estrangeira, e aí eu vou dar mais características sobre essa mulher. Essa mulher é mãe, tá? E vou dar mais características. Essa mulher é uma mulher cananeia. Então, para que a gente possa introduzir agora, né, o nosso assunto, quando a gente dá a característica de mãe, a gente reflete que ser mãe, eu não sou mãe, mas eu sou filha. E eu tenho um reflexo de outras mães na minha vida. Minha avó era mãe, minha tia é mãe. E eu tenho a vivência dessas mulheres na minha vida. Então, quando você fala de mãe, as características muito fortes é que ela se caracteriza mãe biologicamente quando ela dá a luz ao primeiro filho. Sim ou não? Pronto. Só que hoje nós também não podemos desconsiderar a mãe, aquela que acolhe, aquela que traz para junto, aquela que defende, aquela que se impõe. A mãe de coração, né? Que a gente costuma falar. Porque as características de uma mãe, elas são muito fortes, né? Então, assim, a mãe, ela se torna realmente uma leoa para defender o seu filho, né? De tudo e de todos. São características de quem é mãe. E aí, o que acontece? Dentro dessa jornada de ser mãe, que são muitos desafios, muitas alegrias, muitas tristezas, enfim, se destaca também muitas dores, né? Então, assim, a mãe, hoje se destaca porque ela defende seu filho com unhas e dentes, né? E hoje na sociedade que a gente, independente da sociedade, no meio, as mães, há um tipo de mãe que é aquela mãe onde ela tem filhos com limitações de saúde. Essas mães, elas têm uma luta maior, e nós sabemos disso. E essa limitação de saúde, ela pode ser também espiritual, também física, enfim. E aí o que acontece? Essa mulher na qual eu estou falando com vocês, que é uma personagem da Bíblia, ela nos traz uma reflexão, porque ela foi essa mulher, ela foi essa mãe, né? Ela lutou, muitas vezes, contra ela mesma, para poder se impor e para poder, ali dentro da realidade dela, naquele momento, tornar a vida do filho dela uma forma, trazer uma realidade para o filho dela mais saudável, mais justa. Então, essa mulher, ela era, e aí eu vou falar um pouco sobre essa mulher, ela era uma mulher cananeia, como eu coloquei, e naquela época,
que eram perseguidas, eram pessoas que eram... os judeus, eles tinham muito preconceito em relação a essas pessoas, a esse povo. Por quê? Porque os judeus, eles já tinham sofrido muito no passado das mãos, né, dos cananeus. Então, essa mulher, por si só, além dela sofrer todo esse preconceito de povo mesmo, ela era excluída, ela não tinha acesso a muita coisa, ela era uma pessoa onde era vista de uma forma diferente, ela não podia se impor em nada. Ela tinha, naquele momento, também como desafio maior a questão do filho, que naquele momento o filho dessa mãe, dessa mulher, ele se encontrava, né? E aí a Bíblia nos traz essa informação de uma forma muito clara, com possessões demoníacas, né? Era uma criança que, apesar de ser criança, ela estava passando naquele momento por aquela situação, a mãe sofria devido à situação do filho, e que ela, naquele momento, ela não sabia como agir. Então, esse é o cenário que nós temos naquele momento. Então, e aí, onde que a gente vai buscar essa história para que possamos refletir, para que a gente possa tirar alguma lição, né, para que a gente possa trazer para a reflexão? A gente vai abrir nossas Bíblias nesse momento em Marcos 7, 24 a 30, tá? Amém? Amém. Então vamos fazer uma oração para que o Senhor nos dê sabedoria e nos conduza. Amém. Maravilhoso e eterno Pai, nesse momento, Senhor, diante de Ti, nós abrimos a Tua Santa Palavra, Senhor, Amém. para estudá-la, e que nesse momento, Pai, Tu possa nos conduzir em sabedoria para compreendê-la, e que a Tua Santa Palavra ela seja um reflexo, Senhor, em nossas ações. Amém. Tudo isso é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, sigamos, vamos lá. A partir do versículo 24, a gente fala o seguinte: e, levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Se a gente voltar um pouquinho nos versículos, nós vamos nos atentar que aqui, nesse versículo, fala de Jesus, né? Nesse momento aqui, Jesus chega na cidade, ele se encontra, mas que naquele momento ele está meio recluso. Digamos que ele acabou de chegar e naquele momento ele está aqui meio que procurando entender e conhecer a cidade. Só que esse versículo ele nos traz uma reflexão interessante. Embora se coloque dessa forma, Jesus ele já tinha a compreensão e o entendimento e ele já esperava a vinda da mulher até ele. Nós vamos perceber, vamos ler em seguida, mas ele já sabia que a mulher iria procurar. E aí no versículo 25 diz assim, ó, porque uma mulher, legal, né? Dá para acompanhar aqui, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Interessante, hein? E no versículo 26 fala o seguinte: e esta mulher era grega, sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de seu filho o demônio. Alguns nomeiam como Canané, outros trazem outras denominações, enfim. A gente vai situando, né, de acordo com o que é colocado na Santa Palavra. E esta mulher, o versículo 26, aí vamos para o 27. Mas Jesus disse-lhe, né? Não, desculpa, é isso mesmo. E esta mulher era grega,
Tirou a fenícia de nação e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Então, ali naquele momento, ela colocou para Jesus a necessidade dela. E no 27 fala o seguinte: mas Jesus disse-lhe, olha aqui, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Fica também para a nossa reflexão. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então, até aqui, a mulher, como que ela sabia que Jesus estava ali? Ela sabia através dos judeus, né? Porque naquela época, a informação, ela passava de boca a boca, então se chegou naquele momento para ela que Jesus estaria ali naquele local. E mesmo ela, com todo o receio, com todo o medo, com todo tipo de preconceito que ela vivia naquele período, naquela época, ela ousou, persistiu e ela colocou na cabeça dela o seguinte: eu preciso encontrar com ele. Eu tenho essa necessidade. Não por mim, né? Mas pelo meu filho. Então, a gente pode imaginar que na cabeça dela, naquele momento, ela fazia essa seguinte reflexão. E aí, assim, outra questão que nos faz refletir também é que, por que Jesus, naquele momento, a história nos fala, né, que ele estava em missão, ele tinha várias atividades acontecendo naquele momento, mas Jesus, ele desviou a rota dele e ele foi parar exatamente naquele lugar, porque ele sabia da necessidade ali daquela mulher. E sim, Jesus naquele momento ali, ele a usaria, né, de alguma forma, para nos deixar uma lição. Outra reflexão também que a gente pode tirar nesse momento. Naquele momento ali, a gente percebe que houve toda uma quebra também de preconceito. As barreiras, de uma certa forma, foram quebradas naquele momento. Da própria mulher, quando ela ousou, quando ela se posicionou para chegar até Jesus, porque Jesus, ele não se encontrava sozinho, né? Naquele momento, Jesus estava sempre acompanhado com os discípulos, com outros irmãos que o acompanhavam. Então, sempre, na nossa percepção hoje, a gente entende que Jesus, naquele momento, como as pessoas nos seguiam para entender, para ver, as pessoas, elas tinham essa necessidade. Então, muitos judeus se encontravam ali naquele momento. Então, ela teria que vencer também essa barreira, né, da multidão. E como eu falei, naquele momento, para ela, como uma mulher cananeia, realmente não era fácil. E dando continuidade aqui na leitura, a gente vai para o 29, o versículo, e aí tem aqui, ó, a resposta. Então ele disse, por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. Amém? E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Amém? E aí, todos os versículos, eles trazem essa história para que possamos também refletir. No primeiro momento, a gente, quando lê, a gente percebe, no decorrer dos versículos, né, da própria história, que é como se houvesse uma certa distância de Jesus em relação à mulher. Quando ela se aproxima dele e coloca para ele a necessidade dela, né, não sei se vocês conseguem perceber, mas Jesus, é como se ele a tratasse com uma certa indiferença. Na verdade, Jesus, ele faz esse tratamento para que ele possa, ali, no meio de todos, no meio da multidão, ele possa despertar no outro, né, nos discípulos, nas pessoas, a forma como essas pessoas estão tratando aquele povo. Essa é a reflexão.
Não é que Jesus naquele momento ele estivesse sendo diferente, ele não estivesse se importando com o que ela estava falando e com o problema dela, porque Jesus ele já sabia. Essa pregação aí, ela tem um monte de coisa para ser assim. Eu mastiguei essa pregação. Quando ele já sabia, ele estava esperando por ela, porque foi através do inimigo dela que estava perseguindo ela, que ela foi até Jesus. Então, quando ele estava ali esperando já por ela, ele já sabia o que estava acontecendo. Então, era por ser tão perseguida por esse pessoal que tratava ela como um cachorrinho. Então, ela pensou que Jesus, por ser poderoso, ia tratar ela desse mesmo jeito. Exato. Mas não, ele é o Deus que dá a cura. Exato. Entendeu? O que acontece? Quando ele fala aqui exatamente, muito boa sua colocação. Quando Jesus ele fala, ele coloca assim, que nessa passagem que ele coloca, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quando Jesus faz essa colocação, quando ele fala saciar, ou seja, nós sabemos, né, nós temos essa noção de que Jesus ele veio para os seus, né? Se nós formos lá em Jó, podemos abrir nossas Bíblias, Jó 1:11. Amém? Amém. Em Jó 11 ele fala o seguinte, Jesus ele fala que veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Né? Então, quando a mulher ela chega até Jesus e ela coloca a necessidade dela, e Jesus ele fala, não, primeiro eu vou saciar os meus, quer dizer, primeiro eu vou saciar o meu povo. E ele fala isso para perceber, para sentir se naquele momento a mulher ela vai recuar, né? Ele fala para ver, para sentir se ela vai desistir, né? Então ele coloca mesmo, e também ele coloca para que as pessoas percebam, né, na mulher a persistência dela, e ela se coloca humildemente diante do Senhor e ela fala que não é digna realmente. Que ela realmente não é digna, mas que bastam as migalhas para ela, ou seja, o resto, o que o Senhor quiser me dar. A migalha de Jesus era o máximo para ela. Então essa é a reflexão, exatamente. Então a migalha de Jesus para aquela mulher era algo tão grandioso que a gente não consegue dimensionar. E é isso que reflete quando se fala nas migalhas, né? E quando ele fala que veio para os seus e que os seus não o aceitaram, envolve muito a questão de que Jesus ele estava ali, de braços abertos, de mente aberta, disponível, né? Querendo te acolher, querendo te dar todo o amor, querendo te preencher de tudo que há de melhor, e as pessoas o ignoravam. É muito diferente do que a gente faz hoje, sabe? Né? Fica a reflexão. Então, assim, para aquela mulher, a migalha da mesa do filho de Davi era suficiente para resolver seu problema. E hoje a gente se faz a seguinte pergunta. Para cada um de nós individualmente, hoje, né? Com o que a gente está se saciando? Será que nós temos a fé dessa mulher? Será que nossa fé está tão fortalecida que a gente consegue se saciar hoje com o pouco que Jesus tem nos dado? Ou a gente só consegue ver bênçãos em coisas grandes, em coisas que é considerado fantásticas, né? Em coisas grandiosas? Hoje o ser humano ele é muito voltado para coisas materiais, infelizmente. E a gente não consegue hoje, enquanto ser humano, agradecer pelas pequenas coisas.
que são as pequenas migalhas. Né? Eu tenho essa compreensão. O amor de Deus ele é tão grande que só a migalha do amor de Deus, o poder de Deus é tão grande que só a migalha do poder de Deus em nossa vida se torna coisas grandiosas na nossa vida. Então, Exatamente. é o poder dele. Mostra que o povo de Deus o ignorou naquele período, mas a mulher em si, ela o abraçou, ela o acariciou, ela o aceitou. Mostra que os discípulos quiseram afastá-la, mas Jesus a acolheu, a trouxe para o lado, disse: venha. Né? Então, tudo isso nos faz refletir. E aí eu volto novamente à questão das migalhas. Será que nós estamos agradecendo por todas as migalhas que temos recebido? Porque a gente, enquanto ser humano, hoje a gente tem uma noção de migalhas como sendo algo ruim, negativo. Mas será que o acordar bem, com saúde, e aí é uma migalha? Né? Será que a gente considera? A gente ir para o trabalho e voltar em segurança. Né? São coisas simples. As migalhas, elas estão nas coisas simples. E que a gente não agradece, a gente não para refletir nas nossas orações matinais, antes de fazer qualquer atividade. Nós não fazemos essa reflexão de agradecer pelas pequenas migalhas, pelas pequenas coisas, pelas bênçãos que recebemos diariamente. Então, que possamos refletir, irmãos, né, nessa lição de hoje. Então, hoje, se você tem uma luta especial guardada aí no seu coração, se hoje você passa por desafios que em muitos momentos você fala: não vou conseguir, o Senhor está ali para te ajudar, para te sustentar. Amém. O Senhor é a tua lâmpada, na verdade Ele é a tua luz. Ele está ali para refletir no teu caminho e te ajudar a passar pelos vales de trevas. Se você não sabe o que falar, se você não sabe muitas vezes como agir, peça o direcionamento dele, do Senhor. Ele é a pessoa mais indicada para nos dar esse direcionamento. E você hoje, que passa pelo desafio de ser mãe de uma criança onde ela tem as suas limitações de saúde, seja espiritual também, que você possa hoje buscar no Senhor essa ajuda, que você possa criar estrutura para conseguir dar a essa criança a melhor qualidade de vida que você puder. Nós sabemos que não é fácil, não é, mas com a orientação do Senhor, tenho certeza que nós vamos conseguir vencer. E peça ajuda. Não enfrente essas batalhas sozinhos, porque enquanto seres humanos nós não conseguimos. Né? Nós somos frágeis, nós podemos cair. Então, que o Senhor ele possa agir na vida de cada um de nós, na minha, nas suas, que vocês possam buscar sempre o direcionamento e a ajuda dele. Né? E que o Senhor ele possa estar nos conduzindo cada vez mais. Vamos agora ouvir um louvor especial. Tu pode colocar o vídeo? Obrigada. Podemos ficar de pé.
Maravilhoso e eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos por esse momento e que o Senhor possa vir a nos conduzir em sabedoria para nos fortalecermos, Senhor, na fé. Cuida espiritualmente de cada um de nós, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Que o Senhor possa nos usar, Pai, e que diariamente possamos te buscar, nos alimentarmos da tua santa palavra e que possamos, Senhor, seguir em missão. Nos conduz, Senhor, com a tua luz, com teu amor, com a tua misericórdia e a tua paixão pelos teus filhos aqui na terra, Senhor Deus. Nos conduz, Pai, para as nossas residências em paz. Que o Senhor possa nos proteger e cuidar de cada um de nós, de todo mal. É isso que nós te pedimos hoje, já te agradecemos. E a igreja diz: Amém.